Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário que estiver assistindo. Finalmente estou trazendo mais um vídeo de diferenças entre a light novel e o anime, agora com a parte 5 do volume 4. Peço desculpa pela demora, que esses vídeos são bem mais complicados para fazer do que os outros vídeos. A análise eu faço rapidinho dos episódios. Esse vídeo de diferença é bem mais complicado, tem que pegar as diferenças, comparar, rever o anime, reler um pouco da novel também para não falar besteira. Então esses vídeos são mais detalhados assim. Posso pecar na qualidade do áudio e da edição, mas nas informações eu faço o melhor possível para dar informações das diferenças entre a light novel sem spoiler nenhum. Caso você esteja assistindo pela primeira vez, eu não conto nada, além do que o anime adaptou. Então eu não vou falar coisas de spoiler, caso você não queira saber. Só vou falar das diferenças mesmo. Um grande salve ao meu inscrito Real Barto, que me mandou essa ilustração dele da Emília Cultista. Ficou bem bonita, eu vou passar a usar nas edições também aqui pra vocês. Em vários vídeos eu vou usar, esse é só o primeiro. Provavelmente não vai ser a primeira vez que vocês verem, porque o vídeo de análise vai ser lançado antes e eu vou usar também. Mas um grande salve a ele. Tamo junto. E também tô deixando na descrição as páginas, grupos, parceiros. Eu sou moderador na Igreja do Pai de Subaru e também sou da ReZero Brasil. Um grande salve a todos, lá eu posto curiosidade. Caso vocês queiram curtir, tamo junto. Também vou deixar o link da Pleiades Translations. Eu ingressei na equipe há pouco tempo, eu tô ajudando na revisão. Lá eles estão traduzindo a web novel em português. E também fiquem atentos que ontem, no domingo, hoje eu tô gravando na segunda, não sei quando vai ser lançado, mas no domingo teve uma live, teve o Barusu, o Nerdtech, o Zaz, o Zene, o Makishima, teve o Flugel, tudo da Igreja do Pai de Subaru, eu inclusive, que também sou moderador lá. Então a gente normalmente vai passar a fazer algumas lives de vez em quando assim. Inclusive o Zene, o Barusu e o Flugel, eles são com um projeto de um podcast deles também. Então eu tô deixando os links para vocês poderem acompanhar. Inclusive nossa primeira live teve 4 horas e meia de duração, mas o pessoal queria até que a gente fizesse mais. Mas os próximos vão ter que ser um pouco mais curtos. Bem, sem mais delongas, vamos então começar com as diferenças. No vídeo de parte 4 eu terminei com a Felt chegando no castelo. Realmente tem algumas interações a mais, mas estas não vale a pena destacar. Seriam algumas interações que só teria graça lendo. O que vale a pena destacar é que a Felt, no momento que ela começa a falar, ela quase solta para todo mundo que ela tentou roubar a insígnia da Emília, ou Esfera do Dragão, como assim é definido na tradução aqui da New Pop. Então, ela quase revela isso, e praticamente teria uma desclassificação dela na seleção real. Só que o Reinhardt ele consegue disfarçar. Nessas interações há mais ataques verbais contra a Felt e contra a Emília. Contra a Felt por causa que ela era pobre, da favela, e contra a Emília por causa que ela é meia elfa, que o pessoal costuma chamar de meia demônio. A Emília estava bem protegida pelo acampamento dela, o Roosevelt fez uma defesa, mas a Felt, o pessoal estava atacando bastante ela, principalmente pelo comportamento dela dentro do castelo, que realmente era bem vulgar para eles. E o que acontece? O Lord Miklotov, que é o representante dos sábios, ele faz um apontamento pro pessoal. Ele fala, vocês não conseguem perceber algo nela? Aí eles começam a olhar atentamente e percebem que a Felt tem olhos carmesim e cabelos dourados, que é a mesma fisionomia da antiga família real, que foi devastada pela doença, como já explicado anteriormente, e tem a mesma fisionomia. Só que o pessoal fala, isso é impossível, porque todos da família real morreram. Só que aí eles lembraram de um incidente. Há 14 anos atrás, a filha do irmão mais novo do rei, a sobrinha do rei então, que tinha apenas uns meses de vida, ela foi sequestrada. Entraram no castelo e sequestraram ela. Esse incidente foi considerado uma vergonha, porque entraram facilmente, levaram a filha do rei, e como estava acontecendo um outro incidente, não puderam dar destaque, não puderam dar importância, tanto foco na busca. E é por isso que esse incidente foi conhecido como uma vergonha. Tanto que a antiga Ordem dos Cavaleiros foi desmantelada, formando-se então uma nova Ordem dos Cavaleiros Reais. Então fica essa possibilidade em aberto, até então na light novel. Será que é? Será que não é? E não dá pra comprovar. Por quê? Porque todos da família real já morreram, então não pode fazer nenhum teste, nem nada. Só que aí eles passam a respeitar mais a Felt, por causa dessa possibilidade dela ser da família real. Lembrando que eu só tô contando da light novel até onde foi lançado no anime. E vai ter algumas coisas, algumas falas na web novel, vai ter algo do arco 5 interessante para contar também.
e que vai ser explorado lá pro volume 16, 17, quando lançarem, mas isso eu vou deixar pra falar depois, porque isso eu só tô falando como se eu estivesse narrando e vocês estivessem lendo a light novel até o ponto que foi lançado o anime, sem spoiler nenhum. Mas o que precisam saber é que eles passaram a respeitar mais a Felt agora. O Subaru, só observando a situação, ele percebe que a Felt, ela sentia um ar de infelicidade nela. Então ele percebeu que nesse mês que a Felt ficou lá com o Reinhardt, ela sofreu um pouco. Mas sofreu no quê? Provavelmente, claro, não é sofrer por maldade deles, mas pela rigidez. Ela era uma simples garota, tinha os sonhos dela, como eu contei no volume 1. Só que agora ela passou a ser uma candidata real. Imagina a pressão, aprender os preceitos de etiqueta também. Então ela tava um ar mais pesado nela, de infelicidade até. Tanto que ela nem queria ser rainha, né? Nem queria ser candidata. Vai ter aquela treta mostrada no anime, inclusive. Só que aí depois ela acaba virando lá, por causa do velho Ron. Aí as 5 ficam enfileiradas lá e tem aquela treta com a Priscila e a Felt. Na novel fica explícito que a Priscila realmente tinha intenção de matar ela, a Felt. E a Emília, na hora que ela vai dar tipo aquela bronca, no anime é mais leve, enquanto na light novel dá aquela impressão de que ela realmente gritou, ficou com raiva. Isso é recorrente. Muitas coisas no anime que parece uma coisa leve, na light novel vai ser algo mais raiva. Inclusive com a Echidna, a Echidna. Inclusive eu notei muito nela. Muitas vezes ela demonstra raiva na novel, só que no anime ela fica de boa, tranquilo. Aí tem uma interação legal que o Aldebaran fala: por favor, princesa, falando pra Priscila, não faça mais inimigos, eu não quero virar inimigo do Santíssimo Espadachim. Aí a Priscila, com a personalidade dela toda ousada, metida, fala: dê um jeito, você só porque ele é o mais forte de todos, dê um jeito, ela fala. Então é bem mais explorada a personalidade dos dois, tem mais interações. Aí então começa a apresentação das candidatas. Na hora da Crush se apresentar, é revelado o nome Félix. O Subaru fica confuso porque estava chamando de Ferris até agora, e Félix é um nome de homem. Então o que acontece? Ele pergunta e é revelado que o nome dele realmente é Félix Argyle e ele é um homem. E ele não gostava de ser chamado assim, porque ele preferia se chamar de Ferris, porque Félix é um nome de homem, dá essa confusão. Mas só que tem alguns que não chamam ele de Ferris, chamam ele de Félix mesmo. O Capitão Marcos, inclusive, que é aquele que tem cabelo verde, chama ele de Félix. E ele inclusive dá bronca nele, que ele deveria vestir roupa de homem. Só que não tem jeito, a maioria das vezes ele vai estar vestindo roupa de mulher. De vez em quando vai estar aquela roupa de cavaleiro, mas só que realmente ele vai estar usando roupa de mulher em grande parte mesmo. Só que então o Subaru não acredita quando é revelado. Ele até grita, é impossível que ela seria um homem, ele fala desse jeito. Só que não. Aí ele grita tanto, tem uma reação engraçada até, e a própria Crush fala: não, ele realmente é um homem, inclusive a gente tomava banho junto e ele tem genitália masculina. E o Subaru fica de queixo caído. Aí tem uma baita discussão entre alguns lords lá, o conselho de sábio, sobre vestir ou não da maneira correta. Só que ela fala que a pessoa tem que vestir da maneira que mais brilhe, que mais se sente brilhante, assim. Tanto que a Crush se veste com roupas masculinas e o Félix veste com roupas femininas. Aí tem uma discussão e fala que ela diz que não obriga ele a vestir assim, que ele pode vestir da maneira como ele quiser. Aí a Crush começa a se apresentar e já é revelado que ela é a favorita naquele momento. Principalmente porque ela já era de uma família tradicional, amiga da antiga família real. Era duquesa, inclusive. E também vai ser revelado mais tarde sobre o envolvimento dela com a família real. E isso também é mais explorado no volume X1. Uma hora eu vou trazer aqui pro canal também. Inclusive é bom até começar a citar algumas side stories, que teve algumas confusões que eu fiz, mas eu já fiz errata lá nos vídeos. Inclusive com o nome da Liliana, assim, que eu só lembrava que aparecia na história principal, mas já aparecia numa side story. E já é citado, inclusive, nesses volumes padrões. Mas eu vou citando conforme vai avançando a história. Só que voltando ao assunto, a Crush tá falando lá, e realmente ela é a favorita. E todo mundo achava também que ela iria manter o pacto com o dragão, inclusive. Só que é totalmente oposto. Ela quer acabar com esse pacto do dragão. Ela quer realizar, porque esse pacto realmente não trouxe nenhum benefício para o reino direto. Apesar daquela apresentação, de tudo que o dragão previu, ajudou, ela não vê nenhum benefício. E diz que a nação de Lúnica não poderia permanecer sob a proteção de um dragão. Eles teriam que ser fortes por si próprios. Aí todo mundo fica assim, surpreso, fala: como assim? Inclusive essa seleção real tá acontecendo com a graça do dragão. O dragão que tá selecionando, tem as esferas do dragão. Só que ela realmente falou, ela quer realizar um distrato. Mas a Crush tem uma personalidade tão forte e uma boa oratória e uma alma até pura, se for ver, que ela acaba convencendo o pessoal, mesmo fazendo um discurso totalmente antipopular.
Concordar não, porque na verdade alguns até acho que concordam dessa impressão, mas a maioria lá fala, eu realmente quero manter o pacto com o dragão, mas pelo menos respeitam ela. E é admirável realmente respeitar a Crush, mesmo fazendo esse discurso totalmente antipopular, mas realmente a Crush é alguém respeitável no reino. Aí tem umas interações a mais, só que aí acaba a vez da Crush e chega a vez da Priscila. E eu tô deixando as imagens aí da fala da Priscila em inglês. Se vocês viram outro vídeo, sabe que a Aldebaran veio do outro mundo e provavelmente foi ensinando essas coisas pra ela. E é uma cena bem cômica ver ela tentando falar inglês. Ela percebe que todo mundo tá apreensivo com ela e ela tipo que dá uma bronca assim, fala: então vocês também já devem me conhecer como noiva sangrenta. O que acontece? A Priscila tem esse título porque ela já foi casada acho que cerca de 8 vezes mesmo e os 8 maridos morreram, misteriosamente. A gente só tem mais informação do primeiro e do último. O último é o Leip Barielle, inclusive ele já é citado agora. O Lord Mikolotov, ele era amigo, conhecido do Leip. Ele pergunta se ela era alguma parente dele. Ela fala que ela era viúva dele, só que ela só fala mal do falecido, cara. Tanto que ela fala que ele era um velho lascivo, que ficou senil há 6 meses atrás, e ele não conseguia distinguir nem sonho de realidade. E que ele morreu de vez há 1 mês atrás. Ela fala que era uma relação só de nome, porque o Leip ele nunca encostou nela. E também que a única utilidade dele foi ter morrido e passado os bens e o território para ela. E agora ela era chefe da casa Barielle. Inclusive, diga-se de passagem, o território vai muito bem com ela administrando. Esse é um dos motivos que, tipo, o Zeni, quem não conhece, fez live com a gente, ele comanda a Pleiades lá, Translation, ele fala que ela seria a melhor candidata por isso. Uma hora eu vou trazer sobre as melhores candidatas pro reino, quem seria a melhor rainha, e até mesmo vou tentar trazer esse assunto numa live. Uma live curtinha, de 1 hora, 2 horas até. Vou ver se o pessoal topa fazer isso. Só que então, voltando ao assunto, a Priscila ela diz isso tudo na frente de todo mundo, inclusive na frente do Lord Mikolotov, que era conhecido, do Leip. E o Leip fala, eu tenho algumas ressalvas de como você falou dele, porque era um conhecido meu, só que eu não vou discordar do que você falou. Então imagina como é que era a personalidade desse cara, gente. Pro próprio amigo não querer discordar dos insultos. Aí depois as atenções vão pro cavaleiro dela, que é o Aldebaran. O pessoal fica assim sobre o elmo dele e fala que realmente o elmo dele foi feito sob encomenda, lá no sul de Voláquia. Voláquia, para quem não sabe, fica no sul. São 4 reinos, Gustego, que fica ao norte, Cararag, que fica ao oeste, Lúnica, que fica a leste, e Voláquia, que fica ao sul. E fica bem lá no sul de Voláquia, que foi feita a encomenda, o elmo dele, e o Aldebaran gostava muito desse elmo, que era um elmo resistente e bonito. Eles ficam surpresos que o Aldebaran não seja um cavaleiro, e ele fala realmente que ele não pertence a ordem de cavaleiro nenhum, e que ele era apenas um andarilho. E o Aldebaran, antes de tudo, ele falou que ele não gostaria de mostrar o rosto. Tipo, ninguém tinha tocado nesse assunto até agora, só que ele falou que ele não gostaria de mostrar o rosto, porque ele tinha cicatrizes e queimaduras horríveis. Só que mesmo assim ele acaba levantando um pouco o elmo, mostrando a parte da boca. E tipo, na novela é narrado que na hora que ele fez isso, soltou um grito uma pessoa. Por quê? Porque aparecem as queimaduras dele, tipo do queixo até a parte da boca, e eram bem feias mesmo. Tipo, a novela descreve que eram 10 vezes piores que as cicatrizes do Subaru. Pra quem não sabe, o Subaru tem muitas cicatrizes mesmo. Tipo, tudo que ele sofreu até lá, tipo, dos cachorros, o corte da Elsa, tudo ficou cicatrizado, é expresso na novela. E tipo, é feio pra caramba o do Subaru. Então imagina o que é 10 vezes pior, tipo, se comparado com o do Subaru. Então realmente era uma coisa bem feia, cara. O Capitão Marcos, ele não queria ser inconveniente, mas ele acabou perguntando pro Aldebaran. Como o Aldebaran tinha mencionado sobre o Império de Voláquia, ele perguntou se ele tinha lutado no Coliseu. O Aldebaran fica surpreso, como é que ele sabe disso, porque o Império de Voláquia é um império que não gosta de vazar informações, principalmente as informações obscuras, só que ele confirma. Sim, ele lutou por 10 anos no Coliseu lá de Voláquia. Ele ainda confirma que foi lá no Coliseu que ele perdeu o braço e ganhou as cicatrizes. O Subaru, ele sentiu uma grande empatia pelo Aldebaran, porque o Aldebaran já estava nesse mundo há 17, 18 anos. E ele estava cheio de cicatrizes horríveis. E o Subaru, que estava 1 mês e pouco, é 1 mês, se considerar mais o período, só sem considerar os loops, ele já estava cheio de cicatrizes, cara. Imagina viver o que o Aldebaran sofreu e ainda sem apoio. Porque o Subaru, se for ver, ele teve até sorte, cara, se comparado com o Aldebaran. Porque ele já foi amparado pela Emília, já estava numa mansão. Apesar dos pesares, ele estava numa melhor situação que o Aldebaran.
Adiante, a Priscila fala que escolheu Aldebaran como cavaleiro por mero divertimento, já que o mundo já tinha escolhido ela como rainha. Essa que é a personalidade da Priscila, então nem adianta reclamar. Só que depois ela revela que na verdade ela meio que organizou um Battle Royale, sim, um Battle Royale mesmo, entre vários candidatos, e o Aldebaran estava no meio. E ele acabou ganhando a confiança dela e ela escolheu ele. Aí o pessoal ficou impressionado, só que o Aldebaran fala que ele nem sequer passou na semifinal. Só que a Priscila escolheu ele mesmo assim. Só que ele não ganhou esse Battle Royale organizado pela Priscila para candidata a cavaleiro dela. Priscila disse que escolheu ele também porque o Aldebaran tinha confiança e arrogância de participar de uma disputa em que era convocado apenas aqueles que tinham confiança na própria força. Além da excentricidade da aparência dele, que não mudava, independente da opinião alheia. Claro, vocês vê a aparência do Al, cara, tem um elmo de cavaleiro com um estilo bandoleiro, uma coisa que todo mundo fica zoando, cara. Mas ele não muda essa aparência, e isso interessou a Priscila. Sem contar na história dele, que ele falou, que ele de Voláquia, dizendo que ele escapou de lá, além dele ter falado que ele veio além das grandes cachoeiras. Pra quem não sabe, o pessoal que é invocado é conhecido assim, que veio além das grandes cachoeiras. A maioria acha que é louco, mas como eu já mencionei, a Priscila não acha que o Aldebaran seja um louco, apesar de não confiar nele, nessa coisa que ele conta, que ele veio de outro mundo, além das grandes cachoeiras, e também tem uma confiança no Subaru a respeito sobre isso. Aí adiante, ela faz um monte de declaração arrogante. Sério, a Priscila é bem mais explorado na novel sobre a personalidade dela. E ela diz que estando do lado dela, seria o lado vitorioso. Sem contar também que depois que o Leip Barelli morreu, e ela assumiu o território dela cresceu com bastante prosperidade. E isso é verdade, realmente o território cresceu com muita prosperidade com ela na administração. Um outro fato engraçado, o Aldebaran chamava o Leip de vovô. Depois disso, vem a vez da Anastácia se apresentar. Depois ela conta a história dela, que ela nasceu na miséria, trabalhou até crescer na vida, se tornando uma grande empresária no ramo. Mais na parte comercial mesmo, e tanto que o sobrenome dela, Roshin, não é o nome verdadeiro dela. O nome dela é Anastácia e ela não tinha um sobrenome. Ela escolheu o nome Roshin porque antigamente Roshin era alguém conhecido, principalmente na cidade de Cararag. Inclusive ela tem até o apelido de ser a reencarnação de Roshin. Não vou falar muito de Roshin agora porque não é tão revelado. Só vou falar o que é revelado mesmo, que ela é conhecida como a reencarnação de Roshin, que Roshin era alguém famoso, principalmente nessa área em que ela tá também, que ele é alguém lendário, tanto com as invenções dele de 400 anos atrás. Mas na Light Novel é apenas isso por enquanto que é revelado, tipo no volume 4. Então mais adiante eu vou revelando mais coisas. Ainda é revelado que a Anastácia, além de viver na miséria, ela cresceu na vida e hoje ela tem vários imóveis. E imóvel na capital, e também ela é presidente da companhia Roshin. Mas o comércio dela se expande pelo mundo também. Claro, lá em Lugnica ela está como candidata, mas o pessoal estava meio apreensivo com ela. Porque ela não é nativa do reino de Lugnica. Ela até faz esse comentário. Tanto que ela é de Cararag. Para quem não sabe, existe Lugnica, Cararag, Voláquia e Gusteco. Cararag é uma cidade-estado que vive do livre comércio. E se você tiver em dúvida, o Júlio sim, ele é de Lugnica, ele é um cavaleiro real, bem respeitado lá. Só que ele foi até a Anastácia um tempo atrás. E ele conheceu ela através da fama. E ele tinha que conhecer a diretora, presidente dessa companhia. Então ele foi mais como uma parte diplomática. Mas foi através desse contato que ele conheceu ela e passou a admirar. O Júlio ele também estava com medo da nação de Lugnica, porque ele via que a nação estava economicamente instável. Ele não colocava confiança. E quando ele, coincidentemente, ele foi até a Anastácia, viu o conhecimento dela de economia, conheceu, ele não só passou a admirar, como passou a apoiá-la como candidata real. Ele fala que é a candidata perfeita e chama isso de destino. Então o Júlio realmente apoiou, porque ele vê a prosperidade da Anastácia. A Anastácia ela tem conhecimento de economia e ele vê que com ela sob o comando da nação, Lugnica iria prosperar economicamente. Isso é o que é revelado da vida da Anastácia nesse momento na Light Novel. Mais coisas são reveladas mais adiante na Web Novel, tem umas coisinhas, em volumes extras, mas isso já é assunto para outro vídeo. Bem, então em suma, da Anastácia é que ela viveu na miséria, ela cresceu economicamente, virou presidente de uma das maiores companhias, ela adotou o sobrenome Roshin em inspiração do Roshin de 400 anos atrás, e também
Ela é conhecida como a reencarnação de Roshin da Planície mesmo, como um homem lendário, ela é conhecida como essa reencarnação. E o Július, em uma das expedições lá que ele conheceu a Anastácia, ele passou a admirar e apoiar como candidata real, vendo que a prosperidade econômica com ela se tornaria bem melhor, além de outros fatores também. E por último, finalizando, tem que falar um pouco do Július, que é revelado na Light Novel nesse momento também. O Július, ele é conhecido como o Irretocável Cavaleiro. O Subaru fica intrigado com isso, certamente porque ele tem raiva do Július, e o Reinhardt responde que o Július é um irretocável cavaleiro porque ele tem uma ótima perícia na espada, ótimo controle de mana, além de ter uma honra respeitável. Além disso, é revelado que na hierarquia dos cavaleiros reais, na prática, ele só fica abaixo do Capitão Marcos, que é aquele cara de cabelo verde, ele só fica abaixo dele, na prática. Existiria um outro, na teoria, que teria um cargo abaixo, mas seria apenas um título honorário, que na prática, então, o Július ele só é abaixo do Capitão Marcos. Então o Július é chamado de Irretocável Cavaleiro porque ele reúne todas as qualidades do cavaleiro. Então ele acaba sendo o melhor cavaleiro de todos, por isso o título de Irretocável Cavaleiro. Só que ele não é mais forte que o Reinhardt. O Reinhardt é o cavaleiro mais forte, não só o cavaleiro como o personagem do anime mais forte, e o Július ele seria um melhor cavaleiro por reunir as qualidades necessárias. Bem, eu vou ficando por aqui então com as diferenças. Esses 4 últimos minutos que eu tive que gravar, a partir do minuto 16, eu tive que regravar porque deu um problema no áudio. Então, desculpa que eu tô gravando em horário que passa carro, peço perdão, tô tentando controlar os ruídos. E só avisando que o próximo vídeo, a parte 6, vai ser o último do volume 4. Eu até achei que ia ter 8, mas não, a metade do volume 4 ele teve menos coisa pra falar assim. Embora seja muita coisa, sinceramente. Mas eu vou conseguir colocar num vídeo só. Não sei se vai ter 20 ou 28 minutos por aí, mas o último vídeo, o próximo vídeo vai ser o último. Sobre a Anastácia, eu tô deixando um vídeo do Zaz Anime. O Zaz Anime é parceiro nosso, ele tá nosso no Discord, eu também tô no Discord dele. E tem um vídeo que ele gravou tudo sobre a Anastácia. É perfeito, caso você queira saber mais informações com spoiler de volumes extras, é um excelente vídeo. Então eu tô deixando na descrição e no comentário fixado também. E também tô deixando na descrição e também nos comentários fixados páginas, grupos que eu administro e o Discord da igreja. A gente sempre tá lá em cal. Se quiser reunir, é só entrar e conversar, interagir com a gente. Eu só peço pra vocês não ir direto no Mudai. Tem um Mudai lá, espera um pouco, interage um pouco antes, aí depois você vai pro Mudai, por favor. E também não se esqueça de pegar o cargo antes lá na aba de cargos do Discord da igreja, caso você entre. Então é basicamente isso que eu tenho pra falar, eu agradeço vocês estarem acompanhando. Parte 6, não dou prazo. Esses vídeos são mais difíceis de fazer, então eu só vou fazer depois, assim. Eu vou continuar lançando quarta-feira os vídeos de análise dos episódios, mas esses vídeos de diferença eu não sei quando vai ser o próximo. Só que a única coisa que eu garanto é que o próximo será o último do volume 4. Aí depois eu vou começar o volume 5, aí vai ser o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e depois o 15. E se tiver terceira temporada, com certeza eu vou lançar do 16 em diante. E só um último aviso, o vídeo 1 do volume 1 eu vou refazer. Vou refazer porque o volume ficou ruim e também porque eu acho que faltou informação também. Só que isso vai ser depois também, mais depois ainda. Então, espero a compreensão de todos. Eu agradeço vocês por estarem acompanhando o canal. A vida está um pouco ocupada ultimamente, mas é um prazer gravar para vocês. É muito bom saber que eu estou ajudando vocês com essas diferenças. E eu vou continuar assim, contando detalhadamente sobre as diferenças. Um grande abraço a todos e até a próxima.